está aqui com uma líder propulsora que a gente admira muito, que é a Carol Andrew. Ela vai poder se apresentar. Eu, particularmente, acompanho a carreira da Carol há 10 anos. Falando assim, dá uma sensação, né, Carol, de nossa, o tempo passa muito rápido. Mas a gente se conheceu em 2010 na Novartis. Desde então, ela fez uma carreira propulsora também, porque saiu da Novartis, depois foi para a JBS, com gás. E a Carol, por que a gente quis entrevistá-la? Ela sempre gostou de muitos desafios, ela sempre foi a pessoa que nunca se acomodou com a questão de estabilidade. Aliás, pelo contrário, esse último desafio que ela abraçou com toda força, que foi de voltar para a Novartis, ela acodou esse desafio ainda no final da gestação e voltou para a Novartis já no final da licença maternidade. Então, Carol, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, né, a tua carreira, o que você sempre, o que teve esse lado, esse motor teu, que você sempre curtiu esse movimento, esse desafio. A sensação que eu tenho desde que eu te conheço é que você nunca para, você sempre tem alguma coisa que você está abraçando de forma grandiosa e com muita energia. Então, queria aqui pra gente começar, para as pessoas te conhecerem melhor, você contasse um pouquinho aí dessa tua trajetória, Carol, e obrigada por ter aceitado também essa entrevista com a gente. Imagina, Déia, super prazer. Estou muito feliz de estar com você hoje aqui. Eu já sou muito fã do seu trabalho e fã de você como pessoa, né? Acho que você É sabe bem disso. recíproco. Então vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto. Eu sempre tive um motorzinho dentro de mim, mas que eu acho que eu demorei um tempo para entender o que era. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei com 16 anos, porque eu queria ser independente, queria ter meu dinheiro. E aí, claro que foram trabalhos como jovem aprendiz no banco, trabalhos de assistente administrativo em escritório, mas eu estava ali feliz da vida, ganhando meu dinheiro. Trabalhei no shopping também, trabalhei muitos anos no shopping para pagar minha faculdade. E também foi o que me deu um pouco mais de desenvoltura, né? Eu adorava, né? Aquele mundo da moda. E aí eu resolvi um belo dia começar a procurar um emprego na indústria e eu tive o super prazer, assim, a alegria de entrar na Novartis. Eu tinha 20 anos. Eu entrei como propagandista de produtos farmacêuticos, né? E, na verdade, olha que interessante, o fato de eu ter trabalhado em loja de shopping levou a Novartis a me contratar, porque eles falaram, olha, a gente acredita que o vendedor de shopping é um cara descolado, é um cara que tem que se reinventar, tem que bater meta no final do mês, ou não vai ganhar dinheiro. E eu sempre conto isso para as pessoas, porque cada passo da nossa carreira é importante. Então, o fato de eu trabalhar no shopping me levou para uma grande farmacêutica, uma grande indústria que acabou transformando toda a minha vida, toda a minha carreira, obviamente, né? E eu devo muito o que eu sou hoje a esse começo na Novartis. E eu comecei no campo como representante, né, de medicamentos, tinha lá toda aquela rotina de visitar os médicos, e nessa função por 3 anos, e aí começou o meu motorzinho a me dizer que estava na hora de eu mudar, porque eu descobri, claro, com o tempo, com a idade, com a maturidade, que eu sou muito movida a frio na barriga. Tá. Então, quando eu começo a não ter mais frio na barriga, quando eu faço as minhas entregas, eu fico buscando o desconhecido, assim, eu gosto muito daquela questão de se jogar numa área onde eu nunca trabalhei, sabe? Se jogar de cabeça e buscando ali, né, soluções, buscando a entrega e tentando conectar com aquilo que eu já aprendi, né? Então, isso sempre me moveu muito. E eu resolvi que eu ia para a área de marketing, porque eu sou publicitária por Eu formação. ia te perguntar, você é publicitária, né? Pois Que é, eu máximo. sou publicitária, não tenho nada, nunca fiz psicologia, né? Nunca estudei especificamente dentro da área de RH. E aí eu falei, eu quero testar um pouco, né? Trabalhar um pouco com marketing. Consegui entrar num processo seletivo para marketing de relacionamento, que foi ótimo. Então, eu criava projetos para os médicos, para os pacientes, para as farmácias. Eu estava ali do outro lado agora, né? Com a visão de quem desenha a estratégia de marketing. Fiquei por uns 2 anos e aí eu comecei a perceber que, na verdade, em marketing eu estava numa função muito financeira, né? Essa coisa no controle de orçamento e tudo mais, um pouco de criação, mas eu gostava muito da questão humana, do contato com as pessoas. E aí, eu resolvi mudar para uma área que chama treinamento de vendas, né? Que é uma área técnica, funcional,
para treinar toda a força de vendas da Novartis. E aí, enfim, era organizado por linhas terapêuticas. Acabei migrando para lá, gostei muito. Foi onde a gente se conheceu, inclusive. Exato, inclusive foi lá que a gente se conheceu. E aí eu comecei a amar o contato com as pessoas. Eu me encontrei, assim, de fato. E eu comecei a encontrar muito propósito dentro do que eu estava fazendo. O fato de você estar lá na frente, conversando com as pessoas e mudar de alguma forma a vida delas, né? Trazendo um pouco mais de conteúdo, me encantou. E eu comecei a ter muito contato com a RH nessa época. E participar de muitas reuniões. E aí comecei a sondar, assim, conversar com algumas pessoas. Na época eu estava fazendo MBA na FGV. E eu lembro que eu conversei com um professor, ele falou, Carol, esquece, muito difícil entrar em RH, fazer migração do mundo de negócios, né, para RH mais fechado. Naquela época, olha como mudou, né, Carol? Não, muitos anos atrás, estou falando de 2011, né, 2012. E aí ele falou, não, RH é muito fechado, você tem que ter feito psicologia. Imagina, né? E aí eu dei a sorte de conhecer uma líder que pensava completamente diferente, que é a Michelle, e eu falei, cara, eu vou bater a Michelle, exatamente. E ela sempre foi muito fora, né, da caixinha, assim, ela sempre pensou muito diferente. E aí, um dia, eu falei, vou marcar um bate-papo, porque eu coloquei no meu plano de carreira ir pro RH, e falei, bom, quero conversar com alguém, né, que é líder, até para entender se faz sentido, né, essa mudança. E aí, bati um papo com a Michelle, marquei 1 hora, a gente ficou 3 horas conversando, passou uma tarde, rolou uma super sinergia, e ela falou, olha, eu acho que tem tudo a ver com RH. Você tem, aliás, ela falou, eu achei até que você já tivesse sido de RH e mudou para treinamento de vendas. Eu falei, pô, isso para mim é uma ótima notícia, né? Significa que em algum momento eu consigo fazer essa mudança. E aí eu brinco que o universo sempre me ajudou muito, assim. Eu sempre desenhei a minha carreira e as coisas foram acontecendo, claro, eu correndo atrás, mas eu acho que eu sempre coloquei tanta energia positiva no sentido de não tem como dar errado, sabe? Vai dar certo. Vai dar tudo certo. 3 semanas depois que eu conversei com a Michelle, ela teve uma vaga na equipe dela. Gente, olha isso. Não, foi muito legal. E ela falou assim, Carol, a gente quase nem se conhecia. E aí, de repente, você conversou comigo, e de repente surgiu a vaga. Né? E ela falou, cara, vem. Assim, super arriscando. E ela falou, olha, você vai fazer uma movimentação lateral, não tenho como te promover, porque você não tem experiência. Eu falei, claro, eu topo, vou pagar esse pedágio. E vou. Isso foi 2012. Ainda tudo na Novartis, né? E eu amei. Assim, para mim, o senso de propósito, né, aumentou ainda mais, porque como RH, você acaba tendo, acho que todas as profissões, né, todo mundo tem propósito, né? Você sempre tem uma entrega ali no final que vai mudar a vida de alguém, mas em RH isso é um pouco imediato. Por exemplo, você fazer uma ligação e falar, olha, você passou numa vaga, isso muda a vida da pessoa e de uma família toda. Você muda muito, sem querer ser arrogante, né? Mas você muda o destino. A Novartis mudou o meu destino quando eu entrei. E o destino da minha família, né, também. E aí eu achei isso incrível. E aí eu conseguia realmente promover mudanças, eu conseguia intervir em gestões péssimas e gestões que estavam ali deixando o time doente. Sabe quando eu me senti quase da Liga da Justiça, assim, dentro de RH. E aquilo me encantava, porque eu sempre tive autonomia, achei maravilhoso. Então, dentro do RH da Novartis, eu fui BP, fui Business Partner, e depois eu fui para a área de desenvolvimento organizacional, que é incrível, é onde está o coração, para mim, assim, onde está o coração do RH, que é onde você desenha os planos de sucessão, você sabe quem vai ocupar os próximos cargos, você sabe quem vai se movimentar para outros países, tem a chance de desenhar programas de desenvolvimento, eu tive chances de ir para fora, muitas vezes aprender conceitos novos, metodologias novas. E aí, depois de quase 10 anos de empresa, eu falei, bom, eu estou muito nichada, né, dentro da indústria farmacêutica. E aí, de novo, meu motorzinho ligou, eu falei, bom, é RH que eu quero fazer, isso eu não tenho mais dúvida, mas talvez eu queira experimentar outros modelos, outras culturas, outras indústrias. E aí eu abri muito a minha cabeça, comecei a olhar o mercado e tive uma proposta da JBS, que é uma empresa brasileira,
que você também, a gente também, né, conversou um pouco Levou lá, enfim, pra lá, fizemos trabalhos. até hoje a gente tá lá, graças a você. Ó, você vê o universo, né, como vai, né? Graças a você a gente tá lá até Vai, hoje. a gente, nós somos um encontro de almas, né? E a gente continua até hoje. Muito legal. E aí, no fim, eu mudei para a JBS com frio na barriga enorme, Cara, porque eu ia para uma empresa brasileira, saí de uma empresa suíça completamente organizada em relação a processos, procedimentos, políticas, e eu entrei de cabeça numa empresa com uma cultura muito nova para mim e que me encantou muito, assim, uma cultura muito acolhedora, dinâmica. pessoas simples, né? No sentido de todo Muito. mundo põe a mão na massa, né? Simplicidade mesmo é um valor, né? De verdade, assim, é realmente um valor. Eu me lembro, assim, que algumas coisas me chocavam. Por exemplo, é uma empresa gigantesca e tinha muitos presidentes. E aí o presidente falava assim, Carol, precisa marcar reunião na minha agenda. Vem aqui, passa aqui 15 minutos. E eu falava assim, nossa, presidente falando para eu sentar 15 minutos na mesa dele, né, sem toda aquela formalidade que é, né, a indústria multinacional, né, as empresas multinacionais têm essa formalidade. Então me encantou muito, assim, eu adorei, eu fui com um desafio muito grande de montar um time de talent acquisition, montar um time de BPs que já era muito estabelecido na Novartis, então eu vinha com esse conhecimento. Fiquei 6 meses, montei os times, fui promovida, e aí me deram uma área toda a área de folha de pagamento, a gente movimentava em torno de 4 milhões mês. Uau. Era gigantesco, e eu lembro que eu olhei para as pessoas e falei, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Vocês têm certeza que vocês vão fazer essa aposta? Eu não tenho a mínima ideia de como cuidar. E aí, isso foi uma experiência que, assim, mudou muito a minha vida, porque eu entendi de fato que você não precisa ter o conhecimento técnico da função. Nossa, Eles também me auxiliaram muito, assim, eles me deram muito, eles queriam que eu desse certo, acho que esse é o princípio, né? E aí eles me deixaram expandir o time, eu trouxe coordenadores, pessoas que tinham muita experiência para me apoiar, mas nesse momento, realmente eu virei a chave, né, sendo líder de quase 20 pessoas, né, de um time muito grande, e aí eu entendi de fato, cara, não importa se você sabe ali fechar uma folha de pagamento, fazer um cálculo de vale transporte, o que importa é você precisa saber conectar os pontos, você precisa desafiar o time, você precisa inspirar o time, você precisa tirar as pessoas da zona de conforto, fazer com que eles busquem o melhor e tudo vai dando certo. E vai dando certo de um jeito que você fala, meu Deus, eu não sei como, assim, tá tudo encaixando tão bem. E foi uma época muito feliz, assim, foi muito desafiador. Eu acho que. E eu também tive uma questão eu brinco que eu calcei as sandálias da humildade nessa época, porque eu acabei saindo de uma farmacêutica que ganhava muitos prêmios, como RH, a gente tinha o creme de la creme, né, dentro do RH, e fui construir isso numa empresa. E quando eu cheguei lá, eu cheguei arrogante, assim, achando que eu sabia tudo. tudo. Tudo, assim, nossa, a gente ganha muito prêmio. Imagina, eu joguei tudo que eu tinha na gaveta e falei, olha, um dia eu vou usar isso aqui que eu sei, mas não vai ser agora. Tem Nossa, outras arrepiei questões. isso, Carol. Não, é demais, porque é outra cultura, né, Déia? Você só consegue... você precisa entender a cultura, entender aquele ambiente político onde você está pisando. E muitas vezes o que você sabe não combina com a cultura da empresa, né? Com o que eles querem, com o que eles pensam para o futuro. E desculpa te interromper, mas por curiosidade, Por você favor. fez todos esses seus insights, né? Do tipo que eu vou guardar na gaveta, dessas transições. Você fez isso sem mentor? Você teve algum mentor nesse processo de transição cultural de uma indústria farmacêutica para uma empresa gigante familiar? Ou você foi sozinha, assim? Não, eu fui sozinha. Você me falando agora, eu acho que isso teria sido muito importante, principalmente na questão cultural, de como se adaptar rápido, como ler um cenário rápido. Eu tive a sorte de, dentro da JBS, cruzar com grandes executivos e grandes profissionais que são meus amigos até hoje, e que também tinham passado por essa experiência que eu passei, e que me davam conselhos. Então, por exemplo, tenho 2 grandes amigos que são diretores jurídicos que falavam para mim, putz, Carol,
eu sinto tanta falta de ter... Eles falavam de programas, de RH, de metodologias, e eu falava, ai, eu sei fazer tudo isso. E aí eles falavam, a gente sabe, mas a gente tem alguns passos antes de construir. E não tem certo e errado, é cultura da empresa. É cultura. E aí eu tive essas pessoas para trocar ideia, para me aconselharem, assim, sabe? Então, foram mentores informais, né? Eu fiz bons amigos dentro da JBS, é uma empresa com pessoas muito boas, assim. A questão da relação sempre foi muito forte lá. E aí, depois de quase 3 anos, então, resolvi olhar de novo para o mercado, com dor no coração, olhei para o mercado, e aí encontrei um mega desafio que foi trabalhar na Comgás. E aí caiu muito a minha ficha do que você falou. Eu falei, gente, eu gosto mesmo de me enfiar num lugar onde eu não sei onde vai dar. Assim, de fato, eu tenho muito prazer, porque chegou a Comgás com uma proposta incrível de, olha, a gente está passando por uma transformação cultural, porque nós fomos no passado uma estatal e a gente não é mais estatal. E a gente precisa da sua ajuda para promover essa transformação. E não tem coisa mais legal do que promover transformação cultural e fazer parte dessa história, né? Da história de transformação de cultura de uma empresa. E aí eu resolvi mudar e aí comecei a cuidar da área de remuneração, que eu nunca tinha liderado, né? E para mim era interessante. Liderei a área de comunicação interna e desenvolvimento. Então, para mim, a carreira foi muito bom, porque eu consegui passar... Hoje, eu já passei 100% de todas as áreas de RH. Muito legal. Na função de líder ou na função de especialista, né, no passado. E eu brinco que a Comgás foi a empresa onde eu consegui realizar de verdade tudo que eu queria. Tudo que saía da minha cabeça, porque, de novo, uma empresa muito ágil, sendo, né, brasileira, uma empresa com vontade de se modernizar e com muita autonomia. E com orçamento, né, que também deixa tudo... Faz diferença, né? Uma delícia, assim, hoje eu olho e falo, gente, era outra realidade, assim, muito interessante. Por quê? Porque eles realmente colocaram o foco no desenvolvimento das pessoas. Investiram, né? É uma questão de prioridade, isso era prioridade, porque eles acreditavam, óbvio, que todas essas ações, tanto de remuneração, quanto de comunicação e quanto de desenvolvimento, estavam ligadas a uma mudança cultural que eles precisavam fazer de fato. Então, eu consegui implementar tudo, assim, foi uma realização profissional muito boa. Acho que eu nunca mais vou viver isso na vida, esse dinamismo, orçamento e tudo muito ali conectado. Tudo, né, acontecendo. Tudo, assim, tudo, era uma explosão. Eu lembro que eu parecia uma criança realmente num parque de diversões, assim, foi muito intenso. E eu nunca perdi o contato com a Novartis, né? Em alguns outros momentos eu recebi convites, mas que não faziam sentido para o meu momento de vida, ou a função, né? Às vezes era uma função que eu teria que voltar para uma outra área e eu queria muito RH. E aí eu saí de licença maternidade, então engravidei. Tive a sorte de ter pessoas muito queridas do meu lado na Comgás que me apoiaram muito e que me ajudaram muito nesse momento, né? Em que, pô, a cabeça fica maluca, né? De como é que você concilia tudo. Então, tive pessoas muito queridas, tive sorte de ter essas pessoas e de poder ter uma gravidez calma, tranquila, trabalhando muito. Rápido, né? Sua gravidez parece muito produtiva, aquela coisa toda. Eu trabalhei muito, mas muito em paz, assim, sabendo que tá tudo bem, você vai fazer um break, depois você volta e a vida continua. Mega comprometido, né, Carol? Muito, assim, muito comprometido, engajado, um time muito capacitado, com vontade de fazer acontecer, sabe? E isso fez toda a diferença, obviamente, para eu sair também de licença muito tranquila. E aí, durante a minha licença, no final do ano passado, de novo, um convite. A Michelle, que tinha sido minha primeira líder, que foi a que me deu a oportunidade de ir para o RH, né, e transformou muito minha carreira, me ligou e falou, olha, a gente desenhou uma vaga aqui na oncologia que é a sua cara. Na verdade, quando a gente desenhou até pensando um pouco em você, porque vai exigir alguns skills que você tem e que dificilmente eu vou conseguir encontrar alguém no mercado que conheça de negócio, de RH e de treinamento técnico. Ela falou, e a gente quer uma pessoa assim para liderar todo o desenvolvimento do time de oncologia, focando mesmo na liderança. E aí eu achei o máximo. Eu falei, cara, eu vou poder usar os meus skills de RH, vou lembrar do tempo que eu era de treinamento de vendas
E vou lembrar também, e vou usar muito a questão de negócio, né? Eu vou estar próxima do negócio, entendendo como funciona, quais são as dores, que para mim é uma delícia, né? Acho que o RH nunca pode estar longe do negócio. E aí eu resolvi, eu tomei essa decisão, para mim foi Carol, essa uma loucura. eu não acreditei. Eu falei, meu, ela tá. Porque é isso, você tava na Comgás, era um auge, assim, tanto que eu acho que para as pessoas foi dolorido te perder lá, né? Eu lembro um pouco da reação, assim, do time, de ai, a Carol vai sair, né? Isso Foi uma surpresa, eu acho. Mas a minha decisão foi muito racional, assim. Quando eu saí da indústria farmacêutica, eu não queria deixar a indústria para sempre, porque é uma indústria que eu gosto. Tem muito propósito, né? Você mudar a vida de pacientes. Para mim, assim, é muito forte isso. a É jornada é o forte. core da empresa, né? Ter um propósito. Então, eu queria, de fato, dar um tempo, viver outras Conhecer. realidades, me capacitar, acelerar minha carreira, porque dentro de uma multinacional, o plano de carreira acaba sendo um pouco mais lento às vezes. Eu jamais viveria tudo que eu vivi se eu tivesse dentro da Novartis até hoje, em, sei lá, 4, 5 anos. Então, eu tinha isso muito bem traçado, porque eu queria voltar para a farmacêutica. E aí, quando surgiu essa vaga, eu falei, pô, é o terceiro convite que a Novartis faz para eu voltar. É agora ou nunca, acho que eu vou Quarto voltar. não vai ter, né? Eles vão falar, olha, esquece, a gente vai te riscar aqui da nossa lista, não vou falar mais com você. Eu falei, não, eu acho que é o momento. E eu me senti voltando muito para casa. Eu me sinto em casa, eu gosto da cultura, eu acredito na empresa, eu gosto das pessoas, sério. Quando eu voltei, parecia que eu não tinha saído, assim, fui tão bem acolhida. E é isso, e aí eu dei toda essa volta ao mundo, estou na Novartis de novo, hoje eu estou na divisão de oncologia, eu era da divisão Farm, então teve uma mudança de negócio aí, mas muito feliz, estou muito feliz. Ai, Carol, parabéns. Que olha, a gente ficou muito feliz também, porque é isso, né? Acompanhar esse retorno e é isso, a sensação que eu tive quando você me contou tudo isso e esse retorno, tudo, é isso, é como se você tivesse ido para o mundo, se especializado, estudado, e agora você está voltando com ainda mais punch nesse sentido. Exato, exatamente. E num contexto diferente e dentro de uma oncologia, porque a gente sabe que a oncologia é o futuro nesse sentido, né? Sim, Poxa, sim, medicamentos mais nichados, né? é muito legal. Ai, obrigada, adorei saber mais detalhes. E aí, Carol, quando a gente olha, principalmente assim, e eu queria ouvir agora um pouco da tua experiência nesse período tão desafiador e delicado que a gente anda vivendo, com todas essas questões de aprendizado em RH, em desenvolvimento de pessoas em meio à pandemia, para a gente também poder trazer mais luz aí para as pessoas que nos assistem em diferentes indústrias, segmentos, né, em áreas. A gente já entrevistou desde CEO de varejo até de empresas de serviço, e agora você é a primeira que a gente traz da indústria farmacêutica, que é uma coisa gigante, é um universo enorme. Mas eu queria entender, a partir desses últimos meses que foram tão intensos de reajuste, de reaprendizado, de tipo, cara, o que a gente vai fazer? Não sei se vocês estão seguindo determinações da Suíça ou se tem coisas específicas aqui do Brasil. Queria que você me contasse assim, o que mudou nesses últimos meses quando você olha, né, em termos de prioridade, de RH, de gestão do time, de gestão de meta. O que você tem para contar para a gente que foi o termômetro desses últimos meses dentro da Novartis? Legal. Bom, é muito fácil responder essa pergunta porque a prioridade da Novartis sempre foi pessoas. Sempre. Ontem eu estava numa reunião global de RH e eu escutei uma frase que eu falei, gente, só pode vir da Novartis, que era Numbers don't inspire, people do. Eu falei, gente, é isso, sabe? Olha como isso é forte. E aí, isso resume, acho que muito as nossas ações, né? Desde o primeiro dia, a preocupação foi: precisamos manter os nossos colaboradores seguros. Ponto. A gente começou, claro, né? A gente está sempre muito alinhado com Basileia, né? Com a Suíça, mas sempre são recomendações, porque a gente tem muita liberdade para fazer aquilo que a gente acredita no país, né? De acordo com a realidade do nosso país, da economia, enfim. Então, a gente tem calls semanais
com o time global, para Tá. eles passarem um pouco da realidade, como eles estão se reorganizando, e aí a gente cascateia o que faz sentido, né? O que a gente acredita. Então, o que a gente fez de imediato? Todo mundo em casa, em home office. A gente já tinha uma política de home office, então as pessoas já tinham o hábito e a gente já tinha equipamento, as pessoas estavam preparadas. Tá. Primeiro ponto, a gente começou a pensar, bom, nem todo mundo tem uma boa internet, vamos começar a ajudar. Então, a gente definiu ali uma classe de colaboradores que queriam receber uma ajuda financeira para dar uma turbinada na internet, porque agora tinha virado a nova realidade, né? Então, a gente deu até computador, note para os estagiários e analistas que não tinham para poderem trabalhar. Depois, a gente começou a fazer reuniões quase semanais com a alta liderança. Reuniões onde a gente costumava ser, e sempre foi muito transparente na comunicação, dizendo, olha, em alguns momentos a gente teve que falar, a gente não sabe para onde a gente vai caminhar, a gente não sabe quando a gente volta, porque o país está nessa dúvida, né? Principalmente em março, abril. Sempre Nossa. fomos muito transparentes. A gente procurou deixar também muito claro toda a ajuda que a Novartis estava dando. Ela, claro, ela tem um papel importante na sociedade, então a gente sempre deixou muito claro todas as doações, tudo que a gente estava colaborando. Que As bom. pessoas tinham muita liberdade para virar e falar assim, olha, eu faço parte de um grupo que precisa, sei lá, de máscaras, de luva, de comida, e a gente fez, claro, a alta liderança fez toda a avaliação de para onde a gente iria distribuir, né, essas doações. Então, os Nossa, colaboradores Carol. trouxeram também essa necessidade. A gente começou a ver que as pessoas começaram a trabalhar muito, porque aí começou a embolar, né? Você está em casa, aí você estende o trabalho, aí você começa mais cedo. Então, veio também da alta liderança uma recomendação muito forte, que depois virou quase obrigatória, de não marcar reunião antes das 9 da manhã, Ai, que de coisa deixar, incrível. não, foi demais, assim, de deixar o período do almoço livre e não estender reuniões a partir das 18, Uau. para que a gente conseguisse poupar um pouco as pessoas, né, para que claro que não dá para separar a vida pessoal de trabalho, né? Eu sou contra, eu acho que isso não existe. Mas quando você está trabalhando em casa, aí eu acho que você, ideia, sabe disso, né? Melhor do que ninguém, você acaba embolando e aí você precisa colocar alguns limites. E aí, como a gente não queria depender de bom senso, a gente colocou os limites como empresa, né? Para proteger os colaboradores. Depois a gente começou, agora, por exemplo, a gente recomenda que não marquem reuniões às sextas-feiras. E em relação a planos, né, a gente tentou, na verdade, falando ainda um pouco antes, a gente tentou trabalhar muito a questão da sanidade mental, assim, e da saúde do colaborador. Então, nós organizamos fóruns com nutricionistas, os próprios colaboradores se organizaram para falar sobre mindfulness. A gente Demais. começou a ter muita ação de desenvolvimento, abriu a possibilidade de familiares participarem e usarem as nossas plataformas globais de desenvolvimento. A gente começou a colocar um monte de ação à disposição das pessoas, mas sempre dessa maneira, à disposição. Nada obrigatório, porque a gente já sabia que a agenda de todo mundo estava uma loucura, e principalmente, eu acho que a empresa foi muito incrível em entender que cada um tem uma realidade. Que nesse momento muda a questão de metas. A gente deixa um pouco de lado porque Deia, por exemplo, o meu maior desafio, eu tinha voltado há 1 mês e meio de licença maternidade. De repente, eu estava ali feliz da vida, vou voltar a produzir, me vejo em casa com a minha Neném, filha, neném. com o neném, que tem 10 meses, na época tinha, sei lá, 7 meses, e não ficar sozinha. Eu falei, o que eu faço? Como eu faço todas as minhas reuniões, cuido da Laura, eu me dividindo muito com meu marido em tudo, tarefas de casa, cuidados com a Laura, mas mesmo assim a minha produtividade vai cair, não tem Lógico. como. Então eles foram muito incríveis e ainda são, entendendo a realidade de cada um e respeitando isso. Uma Demais. ação muito interessante foi para quem realmente era cuidador de pessoas e não tinha como trabalhar, a Novartis deu uma licença remunerada de 12 dias úteis. Uau. Então, isso foi uma recomendação da Suíça. Então, olha, se você realmente tem ali, às vezes, um pai idoso, uma criança, que dependem de você, esquece, pega seus 12 dias da maneira que você quiser, os 12 dias úteis, se Tá. organiza, sabe? Respira. Então, isso foi muito bacana.
É, e para aquele E primeiro momento, né, de tanta insegurança, nossa, imagina o quanto que isso não foi importante. não, com certeza, com certeza. E a gente teve um compromisso desde o dia 1, com as pessoas de não fazer nenhum tipo de demissão por conta de Covid. Então, acho que isso deixou as pessoas muito em paz também para trabalharem, porque a gente começou a ver esse movimento, né, principalmente de quem tem negócio próprio, né, restaurantes, a gente começou a ver muita demissão, e grandes empresas também demitindo, e a Novartis falou, opa, e aí também um alinhamento global. Então, a gente não demitiu, nem vai demitir ninguém por questão de Covid, esse ano, nem ano que vem, enfim, a gente está segurando as demissões. Não vai ter redução de quadro por conta de impacto da pandemia. Então, Coisa. essas foram algumas ações, sempre colocando pessoas em primeiro lugar. Agora a gente começa a discutir um pouco as metas, revisar prioridades, entender que, putz, estamos aí no meio de um cenário muito desafiador que a gente não previu e que sim, a gente vai ter que fazer alguns ajustes no contrato de metas das pessoas. Mas agora, sabe? Primeiro a gente cuidou das pessoas, agora começa a falar de números. Um outro aprendizado, a Novartis globalmente vai repensar a maneira de trabalhar, né? Como muitas empresas estão fazendo. A gente percebeu que dá muito certo. As pessoas produzem exatamente igual a um dia no escritório, sabe? Às vezes até preferem trabalhar de casa porque não pegam trânsito, né? Tem mais qualidade de vida. A gente vai repensar muito. Será que vale a pena ir para o escritório todo dia, né? Como que a gente pode se adaptar a esse mundo novo, né? Uma vez que foi positivo, né? Para a Nesse maioria das ponto, eu acho pessoas. que isso muda tanto, né? Eu fico pensando a gente na consultoria, quantas vezes, né, Carol, a gente sai, por exemplo, a gente tem clientes em todos os lugares, desde uma Siemens, que é na Anhanguera, vocês que são aqui do lado da minha casa, mas às vezes a gente fala, cara, a gente sai para uma reunião. Que só de deslocamento, às vezes você leva 1 hora, 1 hora e meia para fazer uma reunião de 1 hora, volta. Então, assim, cara, essas reuniões às vezes não tem mais sentido acontecer presencialmente. Liga todo mundo, conecta. Então, acho não, muita coisa vai mudar nesse sentido que a gente Com acaba certeza. otimizando mais esse tempo nesse mundo louco que a gente vive, né? Não, com certeza. Daí você está falando uma realidade de São Paulo, né? Quando eu converso com o nosso time de campo, que tem, por exemplo, fazer visitas a clientes em outros estados, Imagina. imagina, assim, como você economiza tempo e economiza dinheiro, porque eles mesmos estão falando, nossa, Carol, várias reuniões prévias funcionariam muito bem de Muito. maneira online, e depois você vai lá fechar um negócio, fazer ter o olho no olho, né? Mas, assim, esse ponto que você tocou é super importante. A gente percebeu, a gente foi obrigado a perceber que funciona a maneira online, O né? budget Claro, vai não para melhorar, eu tudo. tenho certeza nesse sentido, né, Com Carol? certeza, com certeza. E a previsibilidade de volta para vocês, vocês estão seguindo mais ou menos, né, essa toada de setembro para frente. Setembro para frente, a gente estava sempre setando mês a mês. Então, sei lá, quando era março, a gente falou, não, a gente volta no final de abril, depois junho, a gente falou, quer saber? A alta liderança parou, pensou e falou, vamos pôr uma data lá para frente? Que talvez tenha uma chance de realmente a gente cumprir, né? E mesmo assim, a gente fala na volta como um convite e Tá, não como uma obrigação, porque ótimo. as pessoas precisam estar confortáveis para voltar. Eu, por exemplo, eu sou um caso de se a escola da Laura não voltar, eu não tenho como voltar a trabalhar, né? Não tem como deixar ela em casa. Então, a gente está deixando isso muito a decisão na mão do colaborador. Quem tiver confortável pode voltar. Nossa, que legal. E, Carol, quando você fala nesse novo mundo, até aproveitando um pouco a tua visão do RH, se tudo fosse possível, assim, né? Se você estivesse olhando agora para a gente, ajudando as pessoas todas a reconfigurarem os seus skills, né? Todas as competências. O que você acha que, a partir de agora, cada vez mais, as pessoas não deveriam deixar de investir, de abrir mão, porque isso vai ser uma coisa muito essencial para esse novo mundo que a gente está dizendo? Eu acho que foi muito explícito, né, Déia? Todas as competências relacionadas à tecnologia Tá. hoje são fundamentais. Eu não estou falando só de você saber mexer numa plataforma. A gente foi do zero para o tudo, né? Porque eu lembro que eu escutava de algumas pessoas assim, nem gosto de computador. Cara, hoje, assim, não tem como você não usar. Você precisa
entender muito da ferramenta que você está usando e ainda assim, ensinar o seu cliente. Então, quantas pessoas tiveram que parar, principalmente no campo, e falar, olha, para a gente conseguir fazer essa reunião tem que ser online, usa a plataforma XYZ, eu te ensino. Então, a gente ainda teve que dar aula numa plataforma que a gente nem usava. Então, sem dúvida, usar as plataformas digitais e ferramentas digitais, mas acho que principalmente usar o conhecimento que a pessoa tem, o conhecimento técnico, o conhecimento de vida, de carreira, o conhecimento profissional aliado a essa tecnologia para impulsionar resultado. Não é saber usar a tecnologia, é saber como usar. Então, como é que eu uso todo o meu know-how, meu background e alio a essa tecnologia? Acho que essa é uma competência assim, fundamental para você conseguir navegar tanto no mundo hoje quanto no mundo daqui para frente. Acho que isso ficou muito claro. Como você avalia? Acho que você tem que ter a capacidade de avaliar e criticar essas novas tecnologias, saber o que funciona para você, para os seus clientes, para sua empresa, e o que não funciona. Mas para criticar, você precisa conhecer. Então, não dá mais para ser alienado, né, a esse mundo. Eu acho que a habilidade de se comunicar em redes sociais, a gente muitas vezes a rede social sempre foi muito conectada à vida pessoal, né? Então, eu tenho Instagram e Facebook por opção, mas se eu não quiser ter, tudo bem. Eu, Carol, eu tinha cancelado minha conta do Facebook, porque eu decidi que eu ia usar Instagram, eu sou mais reservada. Eu tenho preguiça também, mas... Então, eu sempre sou reservada. Aí, outro dia, eu recebi um invite da própria Novartis, que ia ter uma discussão incrível do nosso presidente com outros líderes e que ia ser no Facebook. Tá vendo? Eu falei, ai, meu Deus, vou ter que ativar minha conta. E fiz isso rapidinho para poder assistir. Eu falei, caramba, olha que loucura, né? A rede social, que antes era ligada à vida pessoal, virou uma ferramenta de trabalho. Então, mais uma vez, não seja alienado a isso. Eu tenho um super amigo na vida pessoal, que professor, enfim, dá aula, é um advogado, que sempre foi... ele nunca sentiu necessidade de ter rede social, né? Sempre teve uma vida social fora da rede muito ativa. De repente, eu vejo ele no Instagram fazendo uma live. Eu falei, caramba, você nem me avisou. Ele falou, não, eu tive que fazer justamente para poder trabalhar. Então, para mim, claro que eu poderia citar inúmeras competências ligadas a futuro, né? Como resiliência, adaptabilidade, mas competências ligadas ao mundo digital, muito fortes, e para mim, outra competência é a aprendizagem contínua. Mas a busca do aprendizado de maneira independente. Não dá mais para viver naquele mundo esperando que a empresa vai prover todos os cursos, porque olha a velocidade do mundo que a gente vive, né? Nem a empresa dá conta de produzir tanto conteúdo, então você precisa ser capaz de ir atrás disso, de buscar o que tem, o que faz sentido. Então, assim, essas duas habilidades para mim são inegociáveis e o profissional que não souber se adaptar, infelizmente vai ficar para trás, e agora isso tudo ficou muito mais forte, né? Mais evidente. E como esse aprendizado adaptável de maneira espontânea, né, deliberada, é cada vez mais importante. E aí, até emendando uma curiosidade que a gente tem, que eu queria te perguntar por você ser especialista nessa área, Carol, e a gente também atua, né, nessa parte de educação corporativa. Quando você para agora para projetar, sei lá, próximos 12 meses, né, um ano, não sei como é que as coisas vão acontecer, mas você acha que vai ter muito impacto no que as empresas vão fazer? Em termos de educação corporativa, por exemplo, o que você vislumbra de repente, o que você acha que vai migrar para o digital? Eu tenho uma grande curiosidade da indústria farmacêutica, que é a questão daquelas convenções, né, de uma semana, que é Foz do Iguaçu, sei lá para onde a gente vai, que é todo ano. O que você acha? Você acha que isso vai chegar nesse nível de impacto? O que vocês estão prevendo nesse sentido? Bom, com certeza vai, já adiantando. Vou falar um pouco de educação corporativa. Acho que você está vivendo muito isso também, Déia, que é adaptação de formato, né? Variar o formato da entrega de conteúdo. Então, eu adoro sala de aula. Eu sou uma pessoa que eu gosto da discussão, eu gosto de ter o professor, eu gosto da discussão presencial, do olho no olho, do calor, de discordar, sabe? Eu acho que a gente perde esse calor de maneira virtual. Mas, infelizmente, acho que não vai ser mais uma realidade para os próximos meses e talvez
os próximos, daqui para frente mesmo, né, para o que a gente está vivendo. Porque uma vez que a gente experimente toda essa questão digital e talvez comece a dar certo, a gente vai repensar, né, precisa ter sala de aula. Então, eu acho que primeiro, variar o formato, então, gravar mais podcast, gravar mais vídeos, fazer mais fóruns de discussão, mas principalmente, acho que o maior desafio vai ser como a gente prende a atenção das pessoas. Eu acho que para mim isso é a maior dificuldade. Não dá para você pensar que, por exemplo, o conteúdo que era dado em um dia presencial, ali 8 horas, você vai conseguir não adaptar o formato e dar esse mesmo conteúdo online. Gente, é uma ilusão achar que as pessoas vão ficar 6 horas, 8 horas conectadas de maneira virtual e absorvendo aquele Da conteúdo. mesma forma, não, né? Você tem que ter uma maneira muito diferenciada. Eu confesso Exatamente. que eu tive um desafio recente, porque eu tô dando aula no MBA de Gestão de Saúde do Einstein, inclusive eu tenho uma aluna da Novartis, querida, muitos médicos, e aí a aula que eu peguei, assim, de gestão estratégica de pessoas, num sábado, 8 horas seguidas. Tipo, e eu, quando o coordenador Uau. me convidou, Carol, eu falei, João, como é que eu vou fazer? Posso mudar? Dos Posso 40, mudar? dos 40 alunos, 27 médicos, e aí tem aquela coisa toda, né, de num sábado, das 8 às 17. Mas, enfim, eu me preparei muito e fiz muitas atividades, e o que é legal dessas ferramentas digitais, no Zoom, dessas salas virtuais, o professor, então você divide o grupo, deixa 4 discutindo, o professor vai passando. Isso, Carol, dividir em salas. o dia eu vou, É, todo mundo super participou, mas eu tive que, ó, e assim, todo mundo com suar câmera, a camisa, né? eu olhava para a carinha das pessoas, de repente eu via alguém querendo falar, mas é muito desafiador, né? Você tem que repensar muitos Muito. formatos, muito, Não, muito. muito. E assim, e provavelmente quando as pessoas olharam, receberam o invite, pensaram, meu Deus, no Como vai sábado. ser? E você foi a pessoa que correu atrás, suou a camisa para se reinventar. E aí a experiência das pessoas, de repente, foi muito boa. E pensa, nossa, como deu certo, né? Porque você já vai Eu com acredito. preconceito, né? Às vezes para ter aula um dia inteiro online. Então, acho que a gente, como profissional, precisa se reinventar. Porque eu fiquei pensando, Déia, a gente não tá mais competindo com o celular. Porque antes, o que a gente falava? Ai, desliga o celular para entrar na sala. A gente compete com o cachorro, querendo pular no colo da pessoa. A gente compete com o filho. Direto eu tô em reunião, passa a minha filha no colo do meu marido. Eu Aquela fico fofurice que você fala, dando, meu Deus! eu fico com a mão dando tchauzinho, assim, se eu não tô com a câmera ligada, eu fico fazendo careta porque eu quero ver ela rir, sabe? A gente compete com muitas outras coisas. É Então, verdade, pensa Carol. como a gente precisa se reinventar. A competição aumentou, né, no ambiente Muito, que de forte que casa, você assim. falou. Não é mais a competição com o celular, antes fosse, né? Não, antes fosse. O celular é muito fácil, assim. A gente vai conseguir lidar muito fácil. A competição é Gostei, gigantesca. E gostei. aí, acho que um outro ponto que eu vejo um pouco de tendência, e aí você pode complementar, se você achar que faz sentido, eu vejo muito a educação corporativa se voltando para o indivíduo. Se fala muito hoje dentro das empresas em mindfulness, em adaptabilidade, resiliência, saúde mental. Eu vejo a gente se desviando um pouco daquele tema. Vamos falar sobre negociação? Vamos falar sobre gestão de projetos, sabe? O foco tem se tornado o indivíduo. Como ele melhora como indivíduo, como pessoa e, consequentemente, como profissional. Eu vejo uma tendência, assim, até quando você olha para as habilidades do futuro, estão mais com foco na pessoa. Nossa, Eu isso acho que a gente já vem acompanhando isso há um tempo, porque faz todo sentido. É o que você falou, cara, não dá para ter partilha, né? A gente é um só. E quanto mais você sim. investir nesse indivíduo, nessa pessoa, mais fortalecido ele vai estar para a parte técnica que, bem ou mal, vai ser mais fácil desenvolver, né? Sem dúvida, você desenvolve no dia a dia. Então, eu acho que eu vejo muito essa tendência e essa questão também da busca, né, de aprendizagem contínua. Então, a gente tem, por exemplo, na Novartis, acho que, assim, umas 3, 4 plataformas globais, onde você consegue encontrar cursos. Quem Eu tem tô fazendo sede, né, Carol? Putz, deve Vai ser atrás, vai maravilhoso. atrás, é uma tendência. A empresa vai deixar ali, ó. Você consegue fazer por uma plataforma da Novartis um curso, por exemplo, no MBA de Michigan, sabe? Em Michigan, da Universidade de Michigan, incrível. Mas tá ali.
você precisa saber buscar e ir atrás. Para isso, você precisa conhecer plataformas e tudo mais, tá tudo E por isso a conectado. tecnologia é tão importante. E eu acho que uma coisa que você trouxe que está muito forte para mim é isso. A gente vai ter que pensar cada vez mais nesses formatos híbridos. Porque, óbvio, o presencial não vai deixar de existir, porque é Claro. importante, mas o digital tá aí, e aí é um podcast, é um vídeo, é um gravado, é um ao vivo. Eu acho que todos esses desafios que a gente vai ter que segurar aí bem, né? E tem uma questão que você falou muito interessante que a gente está discutindo agora mesmo. Como a gente faz uma convenção de vendas, que isso sempre foi um marco na indústria farmacêutica. Uhum. Você sabe bem, né? É o momento em que a gente reúne todo o time, engaja, redefine agora no meio do ano, né? Redefine e refina um pouco a nossa estratégia, redefine as metas, na verdade, sustenta, né, um pouco mais as metas. Como faz isso de maneira virtual? Então, o que a gente está discutindo agora é a gente vai usar algumas plataformas que a gente já tem, mas a gente está comprando no mercado, muito interessante, umas plataformas que simulam quase como se você estivesse num hotel. Uau! Você tá num salão de hotel, você sabe bem como é um salão de hotel de convenção, com salas dos dois lados, com recepção. E aí você entra, a gente quer melhorar a experiência, né, do colaborador. Então você entra nessa imagem virtual de um A hotel. realidade virtual mesmo. Totalmente. E aí você consegue clicar na sala que você quer entrar, porque ela tá ali com o nome do produto. Você consegue clicar no Service Desk, que vai cair para uma pessoa de eventos da Novartis, que você consegue tirar Claro! dúvidas. Consegue passar vídeos, vídeo do presidente, se você quiser fazendo abertura da convenção. A gente está tentando pensar como melhorar a experiência das pessoas, porque imagina que numa convenção você entra e sai de muitas salas. Você tem uma agenda intensa. Como que você também cria um ambiente para que fique claro para as pessoas o que está acontecendo e que elas tenham um pouco mais de autonomia? Porque apesar dessas plataformas que a gente usa hoje serem muito boas, você depende de alguém, né? Pôr as pessoas na sala, tirar da sala. E se você tem um ambiente, uma máscara, né? Antes dessa plataforma que seja organizada, a pessoa consegue navegar sozinha e começa a ter uma experiência melhor. Então, a gente já fez eventos com médicos usando essas plataformas na Novartis e foi um sucesso. E agora a gente traz um pouco isso para o nosso time, porque eles são os nossos maiores clientes, né? A gente quer que o nosso time de campo tenha uma experiência super engajadora e boa, né, da convenção. Então, Ai, também vamos Carol, fazer uma me convida convenção que eu quero virtual. assistir isso, gente. Eu te convido. Não, eu já tô até imaginando que vai aparecer tudo, a identidade visual, todos os Tudo. totens, né? Todas as coisas. Você consegue disponibilizar, por exemplo, todos os materiais. Você consegue fazer o link, o upload nas salas de todos os materiais que você está usando ali dentro. A pessoa consegue fazer o download. Incrível. Muito, muito interessante. Uau, adorei, adorei. Ô, Carol, você acha que tem alguma coisa que definitivamente vai cair em desuso total no mundo corporativo? Seja da parte de comportamento, da parte de agenda, da parte de, sei lá, perfil? Eu acho que a gente não tem mais espaço para resistência das empresas a se reinventarem, sabe? Porque eu acho que tem muita empresa que tinha ali o seu sucesso no negócio, naquele mundinho. Hoje não vai ser mais aceitável uma resistência à mudança, uma resistência a se reinventar, porque muitas empresas viviam dentro do seu mundinho, tinham sucesso e estava tudo bem, e muitas vezes olhavam para fora e falavam: ah, não, a gente é o suficiente, a gente não precisa de tecnologia, a gente não precisa se reinventar, nosso negócio deu certo e dá certo até hoje, a gente ganha dinheiro. Isso não é mais aceitável, né? Eu acho que hoje se torna uma obrigação das empresas e dos grandes líderes das empresas olhar para o que está acontecendo no mundo e falar: olha, como isso pode afetar o meu negócio de alguma maneira? Será que eu não tenho como me antecipar a isso? Será que eu Sim. não tenho que me modernizar? E será que eu não tenho que repensar a minha força de trabalho? Outro ponto, acho que assim, você precisa estar sempre conectado, esse é o resumo. Não dá mais para você ser resistente a qualquer mudança. Eu acho que a microgestão cai um pouco por terra, porque a gente imagina, as pessoas estão fazendo gestão à distância, né? Plataformas aqui digitais, ligações. Então, acabou aquilo também de centralizar a informação, de querer ir muito no detalhe. Acho que aumenta a confiança.
Gosto. Aumenta a relação de confiança. Nossa, Você vê aí exemplos de empresas que nunca tinham feito home office, às vezes até por uma questão de, mas será que a pessoa vai trabalhar mesmo? E que deu muito certo, que as empresas falaram, gente, não só deu certo, como eu consigo economizar, porque eu vou entregar alguns andares do prédio que eu ocupo, porque deu muito certo, porque eu posso confiar nas pessoas que estão no meu time. Então, acho que o elo de confiança aumenta, a microgestão cai fora. E acho que vários outros impactos, né? Eu acho que a questão de autonomia, de pensar mais no indivíduo, por exemplo, eu acho que hoje não combina mais. As empresas ainda achavam em alguns momentos que você separa, né, o pessoal do profissional. E hoje não. Hoje, assim, isso se tornou normal, né? Hoje você tá numa live, você tá fazendo uma reunião, passa seu filho, dá tchau, todo mundo acha fofo. Por que não era fofo antes, né? Por que antes era estranho você falar, por exemplo, acho que eu acharia muito estranho antes falar assim, desculpa, eu vou atrasar na minha reunião porque eu tô aqui dando comida para minha filha. Ou porque ela tá numa crise de choro, eu não consigo fazer ela parar de chorar, então assim que ela dormir, eu vou. Eu acho que hoje a gente olha mais para o ser humano de maneira integrada, assim, sabe? Trabalho, filho, família. Mais acho empatia, que isso, né, Carol? Empatia, acho que essa é a palavra. Acho que hoje não dá para voltar atrás no passado. Acho que vai ser daqui para frente. A gente vai evoluir. Nossa, tô aprendendo muito, Carol, sério. Pena que tá chegando. Eu ficaria a tarde inteira conversando. Tomando. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados. Eu queria saber, assim, se esse isolamento, se essa pandemia trouxe alguma coisa para você de saldo positivo que você acredita que vale a pena compartilhar com a gente, em qualquer âmbito da sua vida. Você acredita que... Eu acho que o meu maior aprendizado foi pessoal. Meu maior desafio também foi pessoal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Verdade. E gosto de produzir, eu gosto de estar com a mente sempre funcionando. E aí eu vim de um período onde eu estava 6 meses em casa, cuidando da Laura, que é, assim, o amor da minha vida, acho que me transformou como pessoa. Mas eu sentia muita falta de trabalhar, né? De ter interação com adultos, de fazer uma refeição tranquila, né? De falar, eu vou comer esse prato inteiro quente, né? Você sabe como é a dinâmica, né, da vida de mãe. Muda muito, a sua vida vira de cabeça para baixo. E aí, eu voltei para Novartis, feliz e saltitante, e de repente, de um mês, assim, depois de 1 mês e meio, eu mal tinha feito um onboarding. E aí eu me vi em casa com a Laura, com reuniões, a gente dispensou, né, a pessoa que nos ajudava, então a gente tava lá, eu e meu marido, a gente se virando para cozinhar, para cuidar da casa, e aí eu olhei para tudo aquilo e falei, meu Deus do céu, eu tô me vendo de licença maternidade, só que assim, vezes 5, assim, com desafio vezes 5, porque eu não vou conseguir dar conta, e eu tenho uma mania minha de querer ser perfeita em tudo e me dedicar muito a tudo que eu faço. Então, chegou um momento que eu tive que conversar comigo mesma e falar, você vai precisar abrir mão de algumas coisas ou você vai enlouquecer. Tá tudo bem deixar a casa uma zona, tá tudo bem ficar pedindo delivery, garante a comida da Laura, tá tudo bem pedir delivery, você não precisa cozinhar no almoço e no jantar. Tá tudo bem você não conseguir produzir 100% do tempo o dia inteiro, sabe? Ter que fazer uns breaks pra cuidar da Laura, né? Eu me revezo com meu marido nas reuniões, então ele também Eu lembrei quando trabalha você muito. falou logo no começo da pandemia, olha, fiquei até arrepiada, porque, tipo, eu sei que você tem essa coisa da perfeição e ainda por cima cozinha bem, né? Coisa que eu não... Eu gosto. Você adora, quase uma chefe. E eu lembro você falando um negócio que eu me senti, eu falei, meu Deus do céu, a Carol é muito... Você falou, Déia, eu já desencanei desse negócio de ficar dando comida fresca no almoço e no jantar, então de repente eu tô dando e eu, nossa senhora, Porque eu falava, gente, eu não vou congelar. Claro, mas ela assim, dando comida fresca toda hora. O que tem
tem, né, fez no almoço, dá no jantar, ou congelou e pegou, entendeu? Não, eu brinco que ninguém precisa me levar à loucura, porque eu faço isso comigo mesma, sozinha. Então, isso foi, assim, sério, quase tema para terapia, assim, de Bom, o Carol, que que eu abro mão? O que que eu abro mão e que tá tudo bem? Ninguém, não vai acontecer nada com ninguém, vai ficar tudo bem. Porque eu me colocava essa cobrança. Então, isso para mim, assim, eu demorei acho que uns 2 meses pra ficar bem. Hoje eu tô amando ter essa dinâmica, tô adorando, porque eu consegui separar um tempo para mim, então eu acordo antes que todo mundo em casa, bem cedinho, para eu fazer uma meditação, para eu fazer um exercício que seja 15 minutos, para eu estudar alguma coisa, sabe? Enquanto a casa tá tranquila. Quando eu tenho esse momento meu, eu vejo que a dinâmica do dia muda. Então, para mim, bom, com Carol. aprendizado pessoal, eu também tive que me reinventar, né, ideia como profissional, porque eu, como RH, sempre gostei muito de uma conversa olho no olho, e hoje eu tô aqui de maneira virtual, conversando com as pessoas, precisando pensar em desenvolvimento, então, como profissional, também foi um desafio, mas pessoal, assim, foi um desafio gigantesco. Acho que foi muito bom, assim. Vai melhorar minha vida em outros aspectos. Adorei, adorei, Carol. Que bom. É porque apesar de você ter toda essa cobrança, essa perfeição, você é uma pessoa que passa leveza, você não passa rigidez, mas você é muito cobradora com Ah, mas você, tá né? aqui dentro, sabe? Minha mente tá sempre pensando o tempo E todo. a Eu gente tento não transparecer, mas aqui dentro tem uma inquietude. valorizar você agora, né? De acordar antes, fazer tua meditação. Cara, que incrível, que incrível. Sim, porque tava atropelando, né? Eu acordava, a Laura acordava, aí não conseguia tomar café direito, aí não conseguia ter o meu tempo, sabe? Então agora eu resolvi e aprendi que assim, se é o meu tempo, tudo bem. Eu fico em paz e fica todo o meu dia melhora. Que lindo, Então é ai, isso. adorei. E eu quero pedir um último conselho teu antes da gente finalizar, que na verdade eu sei, né? Te conheço, óbvio. Quem está assistindo não sabe todos esses detalhes, mas eu sei o quanto você é régua alta, seletiva, estudiosa pra caramba. E aí você até comentou isso agora, né? O teu momento para meditar ou para estudar. Se você tivesse que ajudar a gente assim numa trilha, dar um insight, alguma fonte que tem te estimulado, seja para competência socioemocional, pessoal ou até técnica, o que você recomendaria para quem está vendo a gente, assim, de olha, vale a pena investir, eu confio nessa fonte. O que você tem para oferecer para a gente, assim? Eu acho que nesse mundo agora tem muitas fontes boas, gratuitas. Então eu tenho participado. Primeiro, a minha primeira fonte são sempre meus colegas de trabalho. Eu converso com pessoas de outras empresas porque eu consigo sentir o termômetro. Mas eu gosto muito de algumas instituições. A Fundação Dom Cabral é uma empresa onde eu estou sempre mergulhada. Você é professora lá, né? Sei, toda aula eu adoro, E eu recebo muito material de fóruns de discussão sobre RH, sobre temas de RH. Eu tô sempre participo. Eles têm um programa chamado CEO Legacy, que é sempre um CEO falando, né, sobre vários aspectos, inclusive, né, frente à pandemia, como muitas empresas se reorganizaram. Então, eu estava sempre colada nessas lives, assistindo muito. Uma fonte que eu gosto muito há muitos anos é a Harvard Business Review. Eu assino há mais, acho que de 5 anos e realmente é uma fonte que me deixa muito segura para participar de qualquer evento de RH. Eu sei que por ler essa revista, artigos, por estar por dentro desse mundo, eu nunca vou ser pega de surpresa com algum tema que eu não ouvi falar, sabe? Nem sempre eu consigo ler tudo, mas eu faço questão de todo mês, pelo menos alguns artigos eu dou uma boa lida para me manter atualizada. Então, quem tem a oportunidade, às vezes consegue assinar a revista online, sabe? Nem precisa receber em casa, é uma assinatura até mais barata. E acho que vale em busca de grandes universidades, grandes institutos, porque tem muita coisa gratuita disponível. Tem que tomar muito cuidado com a fonte, né? Você bem falou, porque senão você começa a repetir besteira por aí. Então você tem que ver primeiro a credibilidade daquilo que você está assistindo, né? Não confiar em tudo, mas geralmente essas grandes universidades sempre têm conteúdos muito bons. Ai, que legal, Carol. Obrigada, obrigada de Ah, verdade. imagina, eu que agradeço. Nossa, Amei. eu tô crescida. Comecei minha segunda-feira. Até parece, Tá né? gravando numa Imagina. terça-feira, tá? É assim, hoje foi, sabe, fechamento com gratidão máxima. Começar o final de semana com bate-papo assim Ai, também. Tô que delícia. reenergizada.
Obrigada, obrigada por Obrigada. tudo. A gente vai deixar todos os insights, suas frases e depois teu contato no LinkedIn para quem quiser trocar. E Maravilha. vamos junta nessa experiência. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Déia. Obrigada. Você também.